Descobridor dos sete mares, na verdade eu quero. Oi, senhora Ana! Tudo bem? Você vê? A gente precisa ouvir o síndico, né? Andrei, tudo bem? Maria, Karina, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esquentar um pouco, né? Essa noite fria. Coloquei um samba rock na outra. Agora eu coloquei o nosso síndico. Vamos lá, deixa eu desligar que o meu convidado já está aqui. Eu acho. Não, ainda não. Mas daqui a pouco ele chega. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite. Elizabeth, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre racismo e história com o nosso querido Ale Santos. Vai ser fantástico, ele é um cara brilhante. E quando ele chegar, eu vou falar para ele que isso começou a partir dele. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Por favor, coloquem bastante coraçõezinhos aí, que é para chamar outras pessoas também. Quanto mais corações vocês clicarem, mais pessoas virão. Tá bom o som para vocês? Imagem. Olá, K. Biscaro, olá, Hidrojoy, querida Mildres. Tudo bem com você? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveita. Eu sempre falo para deixar a pergunta, mas aí o papo fica tão bom que eu acabo esquecendo das perguntas. Mas eu vou ficar atenta às perguntas hoje. Ah, obrigado, Cá, pela informação. Olá, Laura. Vamos ver aqui, cadê o meu amigo? Vamos ver. Só um momentinho aqui. Vamos lá. Daqui a pouco ele tá chegando. Então, é isso. Nós vamos falar sobre racismo. Sobre várias coisas, né? Porque a gente vai trazendo outras histórias, vão vendo várias coisas, porque é um assunto polêmico e que... Por isso que eu resolvi fazer essa série, cada dia trazendo uma pessoa que vai trazer uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Pronto, ele está chegando. Vamos lá, tchau, 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 tchau. Oi, Ana, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, você lubrificou sua garganta, porque você passou o dia inteiro fazendo live, você está pior que eu. Nossa, tá complicado, assim, é bom no sentido porque a gente está alcançando, aumentando o nosso alcance, mas é ruim também ver que a sociedade só se mobiliza em momentos de dor, né? É só quando morre o Miguel, é só quando morre o George Floyd que as pessoas passam a pensar em vidas de pessoas negras, mas quando a gente está cansado no ponto de ônibus porque não tem dinheiro para voltar para casa, de táxi, ou quando a gente está cansado no trabalho de ouvir coisas que o chefe fala e é racista, a sociedade não percebe porque a gente está invisibilizado nesse momento, né? Então, Sim. talvez esse momento é importante só, e eu tomo esse momento como uma oportunidade de chacoalhar algumas pessoas e falar, olha, isso não está acontecendo só nos extremos, quando há uma morte de um garoto, não, isso acontece o tempo todo na sociedade, né? Sim, é que às vezes eu digo, são universos tão distantes que as pessoas têm esse desafio
E eu quero até que você saiba que essa série começou por conta de você. Porque Obrigado. teve toda aquela mobilização, eu falei, eu não vou entrar nesse embate. Acho que já estou com 40 e poucos anos, já está no meu limite, sabe? Mas aí as pessoas começaram com aquela comparação, porque os negros dos Estados Unidos, porque os negros brasileiros, eu fiquei muito puta com isso, porque eu acho que a gente é uma potência, tem esse desafio, é óbvio, mas a gente tem grandes conquistas, né? Então, eu fiquei bem... aí você também, parece que você leu meu pensamento, você colocou isso na sua timeline, aí eu falei, eu vou fazer 6 vídeos falando só disso, e você foi a primeira pessoa que eu chamei. Opa, Seja lisonjeado, vai muito ser bem-vinda. começar com o pé direito. Obrigado por esse prazer de estar no começo da sua série. Então, obrigada pela sua disponibilidade. Primeiro, eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre você, fale sobre o seu trabalho, fale sobre o seu podcast e os seus livros, né, para as pessoas conhecerem, e depois nós começamos. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alessandro, sou conhecido como Savage Fish no Twitter, eu escrevo história afro-brasileira e afro-africana mesmo, africana em diáspora, e eu comecei a contar algumas dessas histórias, elas viraram um livro, que é o Rastros de Resistência, o meu maior orgulho de literatura que eu publiquei ano passado. Eu passei a escrever para Vice, para Intercept Brasil, para o site Mundo Negro, da minha amiga Silvia. Escrevo para vários lugares, revista super interessante. E eu tenho meu podcast, que é o Infiltrados no Cast, que eu trago uma visão científica e histórica do racismo brasileiro e de toda a nossa sociedade. Ótimo. Então, vamos começar. A minha primeira pergunta, a primeira pergunta que abriu esse debate esse dia, é por que não dá para comparar a realidade da comunidade negra brasileira, imigrantes, etc., com a realidade dos americanos e como eles foram colonizados e etc. Porque, assim, o racismo, as pessoas realmente falam que lembram só da escravidão, esquecem que depois da escravidão ainda teve um período de opressão. Então, a partir da abolição, e para começar, a abolição americana aconteceu em 1860, e aconteceu através de uma guerra, então o país se dividiu e lutaram de forma sangrenta. A abolição americana teve a participação dos negros ativamente, assim, no projeto de integração. Os negros pensaram, como a gente vai construir parte dessa sociedade de alguma maneira, e já a abolição brasileira veio tardiamente, em 1888, veio pelas mãos da elite branca, os negros não tiveram uma participação, os abolicionistas mesmo, os negros, como Luiz Gama, José do Patrocínio e tal, eles não tiveram seu peso na votação dos projetos, porque eles queriam ressarcimento para a população negra. André Rebouças queria uma reforma agrária que nunca veio para o Brasil para a população negra. Então, essas discussões de como os negros iriam estar na sociedade brasileira não veio dos próprios negros, veio de uma elite branca que decidiu como seria a assimilação dos negros. E depois da abolição, cada país tem uma história muito diferente. Primeiro que o Brasil negou a própria escravidão. 3 anos após a abolição, no hino da proclamação da República, já dizia: o Brasil é tão grande que nunca nem houve escravidão aqui. É muita cara de pau você fazer um tipo de hino de 3 anos depois da abolição. Já os Estados Unidos, e aí tem essa dinâmica dos negros lá serem minoria, mesmo assim, são 12%, os brancos que é do sul ficaram com muito ódio e decidiram cercar os negros, cercar mesmo com leis. Então, e essa divisão geográfica, então teve essa Jim Crow que dividiu, fez um apartheid no Brasil, os negros não podiam entrar no lugar, você não podia sentar no ônibus. No Brasil era impossível você dizer que odeia negro abertamente, porque você tinha 100 mil negros no Rio de Janeiro, por exemplo, você não pode chegar numa cidade com 100 mil pessoas e falar, cara, a gente odeia vocês, e ia virar uma guerra civil, ia virar um Haiti, negros eram a maioria aqui. A forma com que eles fizeram para assimilar e para hierarquizar e para rebaixar os negros no Brasil foi indireta. Foi criando leis que segregavam, que tinha a função de segregar, mas que não declaravam ódio. Por exemplo, a lei da vadiagem, que prendia pessoas que não tinham carteira de trabalho.
E isso em 1930, 1940, onde a população não queria contratar negro, estava trazendo imigrantes para ser contratado, os negros estavam sem emprego, sem educação, e a maior parte deles era preso por essa lei da vadiagem, outra maneira de hierarquizar a sociedade, foi permitir que o voto só acontecesse para quem tivesse escolaridade. E quem tinha escolaridade, sendo que os negros não eram permitidos chegar nas escolas públicas, eram as pessoas brancas, e os homens também, por mulher, né, então podiam votar nessa época. Então, tiveram várias leis assim nesse sentido, e eu acho que o que mais pesou é que o separatismo americano teve um lado bom para os negros, que foi, como a sociedade não queria que os negros estivessem integrados, eles falaram, vamos criar nossa própria estrutura. A gente tinha a Universidade Negra em 1884, quando William Du Bois se formou lá nos Estados Unidos. No Brasil, você tinha essa negação. Não existe negro, é todo mundo miscigenado, não tem negro. As leis não queriam açoitar o racismo. E os partidos negros, para quem não conhece, tinha uma frente negra brasileira que foi mais poderosa que os Black Panthers. Isso tinha mais de 2.000 pessoas inscritas na frente negra brasileira. Tinha carteirinha, tinha o José Correia Leite, que tinha jornais negros. Era uma força paramilitar, tinha um exército. Tudo isso foi desfeito pelo governo militar. Teatro Negro Brasileiro. Não podia dizer que existe negro no Brasil. Não podia ter uma manifestação negra brasileira. E isso fez com que, por exemplo, as universidades historicamente negras no Brasil surgissem depois do ano 2000, né? Zumbi de Palmares é de 2003. Você tinha uma universidade negra nos Estados Unidos em 1880 e uma universidade negra no Brasil no ano de 2003. Ou seja, a negação da negritude impediu que o Brasil tivesse mecanismos culturais, jurídicos e até mesmo promovesse uma organização civil. Os movimentos negros tinham que ser fechados em alguns grupos, como o movimento Black Rio, da Black Music, o MNU, que acontecia em universidades, mas aí você não tinha a sociedade inteira ali partilhando essa educação negra, partilhando esse conhecimento e essa mobilização. E também eu acho que por ter essa unidade, esse tamanho todo, o povo negro brasileiro, 98 milhões, vive em lugares muito diferentes. Aqui o povo negro do Sudeste está brigando por democracia. O povo negro do Acre está brigando por esgoto e para não morrer para os fazendeiros. O povo negro de Salvador está brigando, às vezes, também por esgoto, sabe? Então, a variação regional do Brasil impede que a gente esteja unificado em uma só pauta, porque a sociedade é muito diversa. Talvez, e aí nos Estados Unidos os negros são minoria, eles já têm algumas próprias coisas básicas, eles têm um canal de TV próprio também, que é o Black Entertainment Television, tem mais de 200 bancos negros. Então, quando a gente fala de um banco negro, assim, a gente não precisa ter só o dinheiro de negro circulando nesse banco, que é o trunfo. É um negro gerenciando o dinheiro da população branca também, porque a gente vive num país onde só brancos gerenciam o dinheiro, 1,7 trilhão da população negra. Então, tudo isso, toda essa configuração é muito diferente. Não dá para comparar. É a mesma coisa comparar os negros americanos com os negros africanos, com os negros colombianos. Infelizmente, a diáspora criou realidades diferentes em cada lugar, né? Só para ter uma ideia de como a realidade cultural é diferente, nos Estados Unidos teve uma lei que impedia tambores, porque os colonizadores lá, os fazendeiros, eles sabiam que os negros se comunicavam com tambores como no Império Achante. Eles criaram essa lei que era proibido batucar qualquer coisa, e por isso os negros americanos começaram a desenvolver instrumentos de sopro, e daí nasceu o jazz. Já no Brasil não teve lei que impedia os tambores, porque os colonizadores aqui eram mais burros do que todos os outros, eles não sabiam que a gente se comunicava de outras maneiras, e aí você tem os tambores surgindo do candomblé, surgindo das matrizes africanas, surgindo não, continuando essa tradição africana, né? A história dos dois países é muito diferente. A história de como o Brasil negou, não dá para comparar.
E é uma discussão que eu faço sempre, né, de você querer comparar coisas tão diferentes e usar essas comparações para enfraquecer o que a gente construiu até hoje, né? Sim. Então, se nós chegamos aqui, é que alguém fez isso antes e fez muito bem a ponto de permitir que eu fizesse minha faculdade, você também, e que Sim. hoje nós conseguíssemos dar voz ao que nós acreditamos que é correto. Então, a gente tem um desafio, eu acredito, no nosso país, que é primeiro, esse reconhecimento do racismo, que é o que eu digo, ninguém quer dizer que é racista, né? Porque a gente tem aquela história que somos legais, somos bons, somos as melhores pessoas do mundo, e temos o desafio do nosso não reconhecimento das nossas qualidades, de onde a gente veio, e desse trabalho que foi realizado a duras penas até nós chegarmos aqui. E aí, quando a gente fala de evolução, a minha mãe, com 40 anos, tinha tido filho, gravidez, 3 filhos, né? Não conseguiu estudar, o máximo que ela fez foi inglês, mas ela conseguiu formar 3 mulheres pretas retintas. Então, a gente percebe Sim. que existe sim um avanço e que esse avanço precisa ser comemorado a todo momento, por mais que pareça ser muito pequeno, né? Então, é uma caminhada que ela é longa, mas que existe também que a gente olhe para trás e brinde quem veio antes. Você também fala muito disso e você fala da eugenia. Traz um pouco para a gente a sua visão, o que você tem em relação à eugenia? A eugenia, o Brasil foi o maior movimento eugenista da América Latina, assim como o Brasil também teve o maior partido nazista fora da Alemanha, ou seja, todas essas merdas de eugenia e esterilização o Brasil teve e eles tentaram fazer aqui para nós. A ciência da época, é importante a gente lembrar, eu gosto de trazer uma passagem do livro Abolicionismo, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele estava falando que existia uma solução que os colonizadores acreditavam que era o fim da escravidão. Cara, essa solução vai deixar pela Inglaterra, né, a lei para inglês ver. Então não podia mais trafegar e trazer negros da África. A crença dos escravagistas é que eles sabiam que a mortalidade na senzala era muito grande. Na maior parte de Minas Gerais, por exemplo, um negro não passava de 24 anos de idade. Eu tenho 30, vou fazer 34 anos de idade, eu tenho 10 anos a mais que a maior parte dos negros escravizados. Então, ele sabia que a mortalidade era exorbitante e eles acreditavam que, como não tinha mais tráfico, simplesmente os negros iam morrer na senzala. Esse era o plano da sociedade brasileira para se civilizar. Só que, de repente, as coisas ficaram quentes, né? Por pressões internacionais, por pressões de revoltas que eram cada vez maiores em Salvador. Em Salvador, entre 1800 e 1830, foram mais de 40 revoltas. Teve a Batalha dos Malês, a Revolução dos Malês, que quase deu certo. O Brasil, teve que deportar todos os negros muçulmanos, os Haussás, porque o Brasil sabia que os Haussás eram muito mais inteligentes, muito mais articulados do que qualquer português. Os muçulmanos, por eles viverem numa região que era multiétnica, eles falavam várias línguas, eles liam vários livros, e eles tinham essa facilidade. Os outros negros que vinham do Congo, vinham da Angola, não falavam a língua dos brancos, não falavam a língua da Europa, então eles não sabiam se comunicar não sabiam ler os livros que os caras escreviam. Os Haussás, os malês ou os mandingas sabiam pra caramba. Então eles tiveram que deportar. Tinha muita pressão, as revoltas da senzala estavam ficando muito intensas, e de repente eles tiveram que fazer a abolição. Eles tiveram que fazer a abolição, senão o Brasil ia virar uma guerra civil ou ia virar um Haiti. E eles fizeram essa abolição, os negros estavam na sociedade, e aí a sociedade começou a pensar, e agora? O que a gente faz com essa quantidade de negros, né, livre? Você tinha estrangeiros que vinham para o Brasil, franceses, ingleses, e eles viam a sociedade empretecer. Eles diziam isso nos livros, a sociedade brasileira está enegrecendo. Aos olhos da Europa, isso aqui era uma África que estava se surgindo nesse país. Então, as elites brasileiras pensaram, nossa, como resolver isso? A gente precisa higienizar a raça brasileira, a gente precisa criar uma nacionalidade que seja embranquecida. Eles queriam criar um branco brasileiro que tivesse a mesma qualidade que um branco europeu. Aí eles começaram a entrar nesse projeto, que era o projeto eugenista,
Para quem não conhece, é só pesquisar na internet o Boletim de Eugenia, que foi a publicação de 1930. 1930 é a década mais racista do Brasil. É onde a galera estava discutindo esterilização de gente negra e degenerada. Eles diziam que miscigenação era degeneração, porque infectava a nacionalidade brasileira com as imoralidades do sangue negro. Então, ou ele chamava de tara também. A palavra tarado significa herança de uma pessoa mestiça. É muito complicado essa parada. Por sorte, os eugenistas, eles não sabiam porcaria nenhuma de biologia, né? Tipo, eles não sabiam nada. Era uma sociedade que, tipo, os caras, a ciência da época achava que açúcar era bom para o ser humano porque dava energia. Era esse tipo de ciência, tá? Eles tinham teorias. João Batista de Lacerda, em 1911, com a ajuda do Rocket Pinto, nomes muito importantes da história brasileira. O Rocket Pinto foi o cara que criou a rádio no Brasil. João Batista de Lacerda foi o diretor do Museu do Rio de Janeiro, ministro de alguma coisa assim. Ele criou uma conta que dizia que em 100 anos não existiria mais negros no país. Errou em 80 milhões, tá ligado? Tipo, os caras erraram em 80 milhões a conta. E eles erraram 80 milhões porque eles não sabiam nada de ciência. O que a gente entende hoje de genética, de hereditariedade, de transmissão de características, veio surgir em 1990. Então, com o projeto Genoma. Enfim, mas eles criaram uma ideia de branqueamento que funcionou muito culturalmente. Porque esse branqueamento era tipo um negro que deixasse de fazer parte da cultura negra, de estar lá no samba, o negro que deixasse de frequentar o candomblé, o negro que deixasse de participar da intelectualidade negra, ele poderia ser visto como um branco na sociedade. Daí aquela carta do Joaquim Nabuco, que era amigo pessoal do Machado de Assis, dizendo que o Machado de Assis era um branco tipo grego. Por quê? Porque o Machado de Assis era membro da elite intelectual, era um escritor reconhecido. Então, naquela época, começaram a surgir essas noções de branqueamento e a sociedade começou a criar mecanismos para que o negro deixasse de se ver como negro. Então, se você frequentasse determinados círculos, se você tivesse propriedade, você parava de se identificar como negro, se identificava como mulato, como moreno, como mestiço, mas nunca como negro que era o descendente de escravizado. Isso deixou muitas marcas na nossa sociedade. Essas teorias, elas criaram todos os estereótipos que a gente reproduz hoje. Né? Tem um livro de Renato Kell, da década de 40, chamado A Cura da Fealdade, que, ou seja, a cura da feiura. E o que era a feiura? Era os traços africanos, os traços indígenas. Uma coisa interessante é que o cara que editou esse livro é o Monteiro Lobato. Então, as pessoas falam, Monteiro Lobato é racista, porque não tem a ver só com o Sítio do Capão Amarelo, mas ele patrocinou e escreveu. Tem alguém falando de colorismo? O colorismo é uma teoria moderna. Eles não pensavam nessa época. Eles pensavam em ferramentas... E acabar com tudo mesmo. Eles não queriam, tipo, criar hierarquia de cores, não. Eles queriam, tipo, embranquecer e que todos os negros parassem de se ver como negros e se vissem como brancos. Porque assim evitava que criasse uma maioria na sociedade, né? A maioria que... uma coisa muito importante que eu sempre falo, os negros movimentam 1,7 trilhão de reais. Se a gente utilizasse esse dinheiro para as nossas escolhas coletivas, todas as empresas teriam medo, elas se ajoelhariam para a comunidade negra. Qual empresa fala, se você não fizer contratar gente negra, esse 1,7 trilhão não vai entrar na sua conta. Se você não tiver negros na sua televisão, esse 1,7 trilhão não vai entrar na conta dos seus anunciantes. Entendeu? Tipo, criar essa consciência de maioria é uma coisa que a gente precisa. Esse movimento de colocar o dinheiro onde a gente quer, um movimento que o Marcus Garvey nos Estados Unidos começou em 1930 e também Luther King falou disso em 1968. Luther King disse no último discurso dele, não comprem Coca-Cola nessa cidade. Se a gente não comprar, um negro sozinho é pobre, mas da nossa sociedade negra coletiva tem poder para quebrar uma empresa. Então,
impedir que o Brasil criasse a maioria negra de representatividade é o que os eugenistas queriam, que a sociedade queria, né? Hoje, o maior sucesso desse movimento é ver que a gente tem uma superioridade branca em todos os topos assim da cadeia de representatividade, nos jornais, na TV, na internet, como diretores de empresa. Tudo isso a gente vê uma superioridade branca, porque eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas essas teorias de que negro não é inteligente. Quando naquela época dizia que o cérebro do negro é inferior ao cérebro de uma pessoa branca, isso impacta na hora de ainda tem professores de faculdade que te olham uma pessoa negra e duvida se aquela pessoa vai ser capaz de aprender alguma coisa. Isso impacta enquanto você vai fazer uma entrevista e o entrevistado fica duvidando, será que aquele cara é inteligente mesmo? Eu acho que ele só serve para coisas braçais. Negros devem ser melhores para trabalhar como pedreiro do que para ser diretor de empresa. Todas essas dúvidas foram deixadas por essa ciência racista do passado, né? E quando eu falo passado, o meu pai foi educado, meu pai de 1960 foi educado com uma ciência racista. A ciência foi racista até 1980, 1990, quando começou a estudar o DNA de verdade. Que foi daí, em 2003, que saiu o resultado do genoma, que a ciência falou, nossa, a gente acreditava em raça, mas não tem raça aqui no sangue das pessoas. Então, todo mundo, antes de 1980, inclusive antes da Constituição reconhecer que o Brasil é racista e que por isso precisava de ferramentas jurídicas para combater o racismo, para criminalizar o racismo, antes disso não era crime e rolava solto na sociedade. Você, Ana, viveu num mundo que não te protegia do racismo, que normalizava o racismo, que se você chegasse na polícia e falasse o cara não foi racista comigo, eles davam risada da sua cara, você sabe disso. Eles provavelmente te batiam, né, e te acusavam de caluniar uma pessoa de bem. Então, a gente não tinha isso na sociedade. E por isso a gente precisa olhar para todos esses avanços e entender que hoje a gente tem mecanismos legais para confrontar o racismo e que a gente precisa ainda olhar para essa Constituição e cobrar a sociedade dessa igualdade que está escrito lá. Está escrito na Constituição que todos somos iguais. No papel, na sociedade, uma mulher negra ganha 6 vezes menos, um homem negro morre a cada 23 minutos, uma pessoa negra está morrendo mais de Covid-19 do que uma pessoa branca. Essa igualdade que está na Constituição, ela ainda não se materializou, não chegou para todo mundo nas periferias do interior do Brasil, né? Sim, e tem uma discussão que eu faço sempre, como eu trabalho com recrutamento e seleção, colocar mais negros para dentro das instituições, que é o desafio do reconhecimento de que nós temos práticas racistas. Enquanto a gente não conseguir reconhecer isso, que é um problema, a gente ainda continua com esse discursinho de que não está acontecendo nada e que a responsabilidade é do outro, de quem veio antes ou qualquer outra coisa parecida. Eu também acredito que houve um avanço no sentido de eu e você hoje estamos falando sobre esse assunto de uma forma, pode-se dizer, livre e da necessidade de nós nos apropriarmos desses mecanismos. Sem ser espancado, né? Sem ser espancado, porque para a garotada que está acompanhando aqui, procura a história de Nelson Sargento, Clementina de Jesus, Candeia, os sambistas que quando falavam de discriminação do morro, eram caçados pelas polícias, da polícia que chegava nas rodas de samba, descia o cacetete em todo mundo e prendia eles, chamando eles de vagabundo. Hoje nós estamos aqui e a gente pode dizer que essa polícia é racista, que tal empresa nos discrimina, a gente pode dizer que a gente está ainda lutando por isso e ninguém vai bater na gente, ninguém vai nos prender, né? Vão tentar, talvez. Até tentam, né? Mas eles estão tentando há 500 anos. Não conseguiram até agora, é melhor eles se unirem, porque não vai ter mais o que fazer. Outras coisas que eu trago, que eu penso bastante, né? Além dessa questão do reconhecimento, dessa nossa forma de pensar, no sentido de achar que o outro é melhor por conta da questão racial, e é uma coisa que trouxe bastante enfraquecimento da nossa autoestima, né, em relação ao estar, ao fazer, ao criar. Você, como escritor,
Como é que você percebeu que você fortaleceu isso em você durante a caminhada? Por exemplo, eu também já escrevo, já escrevi, faz parte do meu processo, né? Tenho alguns aninhos antes de você, né? Mas são poucos, eles vão para quando? Mas é outras realidades, né? Hoje, como é que você percebe que os jovens, né, de quais dicas você dá para jovens que querem escrever, que querem se apropriar desse ambiente, para que a gente tenha mais voz falando, até que a gente possa ir para um próximo nível de consciência e não ter que ficar falando ainda sobre racismo ou sobre tantos outros temas. A maior dica que eu dou para eles é não tenha medo de expor o seu trabalho. Porque, às vezes, a gente acha que com as empresas, as editoras não estão nos ouvindo porque a gente ainda é muito verde, porque nossa escrita não é boa. Às vezes a gente tem vergonha de escrever nas redes sociais. Eu conheço várias pessoas que dou consultoria de escrita e falam, nossa, mas o que eu vou colocar na internet as pessoas vão criticar. Então, o negro, às vezes, está acostumado a que esse peso caia sobre ele, e ele não percebe como funciona o mundo. Eu tento escrever desde pequeno, eu sou jogador de RPG, escrevo pra caramba, e em 2013 eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica, e eu achei que as editoras iam abrir o mundo para mim, só que elas se ferraram para mim. E elas estavam nem aí para mim, e provavelmente as editoras ainda não estão aí para a gente, porque qualquer um de nós pode escrever, e nós somos muito talentosos para escrever. O problema não está na sua escrita, o problema está na sociedade. 90% das pessoas contratadas que ganham dinheiro com a escrita são brancas. O problema não é você, o problema é chegar nessas editoras. Hoje eu chego nas editoras por conta do meu alcance do Twitter, e eu percebi muito isso, quando as editoras me mandam e-mail, e algumas falam, nossa, sou fã do seu trabalho. É a mesma editora que há quase 10 anos atrás eu estava mandando um e-mail falando, pelo amor de Deus, me dá um espaço, tá ligado? E eu tenho uma frase da Michelle Obama que é muito legal, que eu vi num documentário da Netflix, que ela falou, eu estive na cúpula, nas maiores cúpulas do mundo, das pessoas mais poderosas da ciência, das universidades e das empresas. E eu posso garantir que a maior parte daquelas pessoas brancas nem sabe o que ela está fazendo lá. Porque elas não são mais inteligentes, não são mais competentes, não são mais nada do que a gente, elas só tiveram mais oportunidades. Então, o que a gente precisa construir é essas oportunidades, é o network. A gente não ter medo de chegar numa pessoa que é uma pessoa mega famosa e falar para ela, nossa, lê meu livro aqui, sabe? Você mostra seu trabalho, mostra nas redes sociais. Eu gosto muito da história do Basquiat, que eu publiquei ultimamente, porque ele viu um cara muito famoso, que depois acabou virando um mega amigo dele, colaborador dos trabalhos dele, e simplesmente ele chegou e começou, e deu os cardzinhos que ele pintava, os posters que ele pintava, e às vezes isso para nós é pesado, porque se a gente tem medo de mostrar a nossa arte, nosso trabalho para um amigo do lado, imagina se você encontra o Pedro Bial na sua frente, e você vai falar assim, nossa, mas eu tô com essas 2 páginas aqui que eu escrevi, que nunca ninguém leu. Cara, esquece tudo isso e não tenha medo, a gente precisa se mostrar, porque só com visibilidade você vai romper isso, só com network. Tem um amigo meu que é o Razani Damasio, e ele é sócio do cantor Akon, e ele me contou como ele chegou no Akon. Ele falou ali, se algum dia você encontrar um milionário na sua frente, mano, diz para ele com todas as palavras tudo que você quer. Diz com todas as palavras, fala, mano, eu quero fazer isso, me dá esse dinheiro, tá ligado? Você tem que falar isso pra galera, porque a gente não vai ter outras oportunidades na vida, e então a gente tem que fazer isso, sabe? Se você tiver uma oportunidade, agarra ela, mostra seu trabalho, tenha coragem, e dane-se o que as pessoas vão pensar. Muita gente não vai gostar de você, muita gente vai achar seu trabalho ruim, mas o deles também é ruim, muita gente também acha o trabalho deles ruim. Essa é a dinâmica da vida, né? Acredita mesmo, se mostra, se joga, e uma hora de tanto se jogar, as coisas vão acontecer. Eu trabalho com escrita há mais de 10 anos. Só nos últimos 2 anos que eu ganhei audiência no Twitter, sabe? No último 1 ano e meio, na verdade. Então eu tô há 10 anos, eu tinha desistido de ser escritor. Eu falei, putz, se eu já representei o Brasil numa concurso de ficção internacional, se eu fui publicado nos Estados Unidos, e ninguém tá nem aí para mim, eu não vou conseguir fazer isso acontecer.
Só que, de repente, eu sentei no sofá da minha sala, fiz uma thread e pronto, eu comecei a ganhar audiência. E as pessoas vieram e as pessoas começaram a me conhecer. E aí agora é fácil uma editora falar, nossa, sou seu fã, eu gosto de você. Então, o que eu tento fazer e o que eu quero fazer é abrir esse espaço que eu estou conquistando para outros jovens negros também, sabe? É um projeto da minha vida ser o Condzilla do storytelling. Eu quero apontar para um garoto negro e ele virar o próximo escritor milionário desse país. Eu vou E trabalhar para isso acontecer. e é possível. E quando a gente fala em escrita, em escrever livro, é muito interessante que todos os autores brancos falam que não ganham dinheiro com livros, né? Você já Sim, ouviu falar, mas livro não dá dinheiro no nosso país, as pessoas não leem. Então, a gente sempre percebe que existe uma configuração, e como eu trabalho com treinamentos, então eu gosto de PNL, e é isso que acontece, reprogramação mental todos os dias. E quando a gente fala, quando você traz essa questão da coragem, ela está muito relacionada a nós entendermos que a gente vai ter que sim um longo caminho. Então, eu tenho a minha empresa há 10 anos, e há 3 anos para cá que ela começou realmente a dar resultado, eu viver só dela. Então, a gente também tem que entender que existe um tempo para as coisas acontecerem, mas que também tem um tempo que você está dizendo para a gente que não pode, mas nós temos, nós que aprendemos, que crescemos, que superamos, e temos toda uma ancestralidade que nos apoia nessa caminhada. Então, como a sim, gente fala, existe sim um tema do sistema, mas existe também a nossa determinação em ter um objetivo claro e definido. É o que você tinha. Eu quero escrever um livro, eu vou ser escritor e vou trabalhar com isso. Mesmo que você queria desistir, você ia e fazia. Então, é sim. aquela história, é isso mesmo. Então, quando eu faço as lives, quando eu comecei a fazer live há 2, 3 anos atrás, então não foi de ontem, há uma caminhada nesse processo. Quando a gente fala de uma mulher retida dentro do YouTube, da vida, dentro do Instagram, da vida, dentro de um LinkedIn, a gente percebe qual é o alcance, né? Que o alcance é menor. E a gente sabe por que esse alcance é menor. Então, quando você entende isso, entende como é que os sistemas se programa para te cercear, você também vai buscar meios para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu peguei do que você me falou agora. Cara, apesar do desafio, as coisas estão acontecendo. Então, mas o retorno não é comigo. Não é com você, não, Ale? Não, aqui para Você mim, está ouvindo eu 2 vezes em algum lugar? eu acho que eu estou ouvindo você um pouquinho 2 vezes. Você está com o áudio É, aberto ou está com fone? estou com fone. Eu não sei. Eu estou usando fone, gente. Mas ó, só uma coisa Eu que acho que é lá nele que fica com duas. Fica é replicando a minha voz, né? é Minha voz uma está coisa repetindo. que eu me entendi, e isso vai muito de como a gente se entende como negra. Primeiro, a gente tem que quebrar as referências. Eu queria ser um escritor, e quando eu não consegui ser, eu tinha desistido. E porque o ideal de um escritor não é um ideal de um garoto negro que vem do interior de São Paulo. Só que, de repente, eu escrevi no Twitter e as pessoas começaram a me chamar de escritor. E eu entendi que meu lance não era simplesmente um livro, eu estava materializando as coisas num livro. E sendo que o que eu queria ser mesmo é um griot, é um contador de história. E eu me tornei um contador de história por conta do Twitter. Então, o que eu estou falando é que, tipo, o seu sonho não deve ficar preso a uma mídia, você deve entender que existem outras oportunidades a partir de seus sonhos. Se seu sonho é ser músico, de repente você está focando muito em ser músico de uma banda e sem perceber você é um grande consultor de trilha sonora de podcasts. E de repente você quer ser um grande músico e você ainda está contando, fazendo música para YouTube, e de repente você ainda está fazendo música para eventos. E aí a gente vai entendendo que o nosso lance é a essência da arte, não a materialização em uma mídia ou não. Hoje eu conto histórias no Instagram, conto histórias no Twitter, conto histórias em livros também, e eu quero contar histórias na televisão, quero contar histórias aonde eu puder contar essas histórias, porque a minha essência não é ser escritor, mas é ser um contador de histórias. Então, o objetivo claro bem definido, né? Que ele vai Sim, trazendo para a gente essas experiências, essas tentativas.
Esse é o caminho da vida. Muitas vezes você quer ir para um lado, mas é o outro que funciona. Então, a questão de a gente ter a coragem de tentar, de redescobrir, de acertar, de errar. É igual eu trabalho para servir e trabalho para desenvolvimento humano. Eu posso usar qualquer coisa para ajudar uma pessoa que eu possa com isso. Não posso ficar só apegado a se eu consigo fazer isso pelo Instagram. Então, a gente se desapegar também das coisas que falaram para a gente que era certo e começar a criar o que é certo para nós. Que eu acredito que é um grande caminho. Você, como eu, também fala bastante sobre tecnologia. É a área que eu sou formada, eu amo tecnologia, e eu sempre falo que a gente precisa se apropriar dessas mídias, se apropriar dessa tecnologia, se apropriar das estratégias que estão por trás de tudo isso. Como é que você organiza isso no seu dia a dia? Onde você busca referências? Cara, tecnologia é sobrevivência para mim. Isso eu vou dizer para todo mundo. Você que está aí na periferia, você que está aí no interior, tecnologia é sobrevivência. Eu moro a 2 horas e meia de São Paulo. Toda vez que eu preciso para São Paulo, eu gasto de ônibus uma média de R$ 130. Mano, eu nunca tive isso o tempo todo, desde a faculdade. Eu nunca tive, eu não podia ir para São Paulo em todo evento, só se eu fosse pagar a entrada do evento, mais o ônibus, e eu tinha que gastar uns R$ 200. Se eu quisesse comer alguma coisa, ia gastar uns R$ 300 por dia. E às vezes eu não tinha isso. A minha forma de me conectar com o centro, porque eu sabia que o centro das ideias, as pessoas estavam em São Paulo, que é onde move o dinheiro da economia, da inovação, do marketing, da comunicação, da publicidade. Então, o que eu fiz para chegar no centro foi usar a internet, foi começar a entender, putz, então tem esse LinkedIn é essa rede social de profissional, vou criar meu espaço no LinkedIn, vou entender como usa, vou adicionar as pessoas, e eu não tinha medo não, porque no LinkedIn você vai encontrar todo mundo, você vai encontrar do empreendedor pequeno, você vai encontrar a Luísa do Magazine Luiza. Eu adicionava todo mundo, eu estava nem aí, eu adicionava, me apresentava, mandava meu trabalho, e eu fui criando a minha rede até hoje, eu ser o Top Voice de 2019 do LinkedIn. Eu fui utilizando as redes sociais estrategicamente, não só consumindo o que os youtubers faziam, consumindo o que as outras pessoas faziam, mas utilizando, pensando como eu vou me apropriar desse espaço para me conectar com os grandes centros, se conectar com as grandes pessoas. A gente precisa dessas conexões. Então, para mim, eu não podia estar num evento de social media, mas eu acompanhava a tag de social media no Twitter. Eu ocasionalmente não estava no evento de televisão, mas eu entrava, eu descobria quais são os palestrantes, adicionava todos eles no LinkedIn para depois conversar com eles. E isso me abriu portas. E até hoje, às vezes, eu não posso estar em São Paulo o tempo todo, porque é caro, porque é custoso, mas eu estou o tempo todo em presença digital. E a internet, ela, para quem é de longe, para quem é da periferia, ela é a nossa ponte, cara. Não se sintam distante das grandes discussões. Vão atrás das pessoas, usem a internet estrategicamente, porque ela mudou a vida do Condzilla, ela mudou a vida de youtubers negros, da Gabi de Pretas, ela mudou a minha vida. Não achem que só porque vocês estão distantes geograficamente, vocês precisam estar distante da conversa, sabe? Até hoje eu estou aqui no interior, moro no interior, sou caipira, eu nunca vou sair desse interior, e as pessoas se conectam comigo do Brasil todo, sabe? Eu sou muito fã do Ariano Suassuna, e ele é um ídolo, eu amo a forma com que ele escreve. E ele era um cara da Paraíba que ele dizia, eu não vou sair da Paraíba, quem quiser falar comigo vai ter que vir aqui na Paraíba para construir aqui a minha região, tá ligado? Então, façam isso, não se desgastem o tempo todo para sair da periferia, façam as pessoas irem até vocês na periferia e construírem a periferia a partir da sua experiência de vida com a tecnologia. É isso. Eu amo tecnologia. É tudo de bom. É lindo. Nós estamos chegando ao final, porque um bom papo sempre acaba rápido, né? Pois é. Então, gostaria que você deixasse suas últimas considerações. Pessoal, minhas considerações. Primeiro, quero agradecer o convite e deixar aberto aqui para sempre que você precisar a gente combinar uma live para a gente fazer mais assim. E quero falar para todo mundo de se jogar, ter coragem mesmo. Não vai ser fácil, não vai ser. Às vezes a maior parte das vezes você não vai ganhar dinheiro, mas quando você menos perceber, você vai estar inspirando outras pessoas.
Você vai estar fazendo outras pessoas olharem para você e pensar, caramba, aquele cara, olha onde aquele cara foi. Eu que pensei que nunca seria um escritor, hoje tem 127 mil pessoas no Twitter. Eu que queria vender 1.000 livros, hoje falo, tenho mais de 12 milhões de visualizações no Twitter, de pessoas lendo meus tweets. Eu nunca pensei que isso ia acontecer. Eu não tenho mais ideia de onde isso vai parar. E isso que eu estou conquistando não vai ser só para mim, porque onde eu estiver, onde a Ana estiver com o trabalho dela, na mente de uma pessoa vai aparecer a mensagem de que o negro pode chegar ali também. Isso vai fazer com que outras pessoas alcancem e cheguem. Não tem mais volta, né? A gente está junto e a gente vai seguir esse progresso coletivo. Sim, ainda continua com eco. É isso que eu acredito, eu também agradeço vocês, todos e todas que estiveram presentes, é sempre uma alegria falar de nós, para nós e para outros aliados também que estão aqui assistindo. Agradeço a todos que estiveram aqui. Como ele disse que eu posso chamar ele todos os dias de amigo no celular, então a gente vai marcar, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma por mês, que eu acredito que é interessante para a gente trocar essa ideia, tomar esse cafezinho, essa água no final da noite. Muito obrigada, Lê. Como você sabe, se uma pessoa já disse, vou falar de novo, sou sua fã, estou muito feliz com tudo que está acontecendo com você e que você consiga cada vez mais alcançar outros e novos postos para que outras pessoas também entendam o que é possível. Muito obrigada. Tamo junto. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Agora eu vou jantar, que aqui em casa eu tenho que fazer janta, porque a gente é escritor, a gente é o zelador, a gente é tudo, tá ligado? Até Lava, mais. passa em pé na cozinha. Pô, lavar louça nesse frio durante a pandemia é um terror, mas a gente faz. Tchau. Tchau.